Transformação de José, de escravo a príncipe. Deus amado, nós nos colocamos diante da presença do Altíssimo. Nada aqui é desconhecido para o Criador. Cada suspiro cansado, cada pensamento que se repete, cada medo que insiste em ficar, tudo está exposto à luz. Pedimos acolhimento para quem chegou esgotado, pedimos descanso para quem já não encontra posição no leito, pedimos recomeço para quem acha que a vida parou. Acalma o coração que corre, silencia a mente que grita, fortalece as mãos que tremem. Que esta oração seja um abrigo real para a alma abatida. Há pessoas ouvindo esta mensagem com o peito apertado, olhos ardendo, corpo pesado. Há histórias marcadas por promessas quebradas, palavras duras e portas fechadas. Há quem caminhe entre obrigações, sem sentir sabor nas coisas simples. Há quem disfarce em sorrisos uma solidão antiga. Hoje pedimos que a paz que excede todo entendimento visite cada ambiente, cada casa, cada quarto, cada rotina que perdeu o brilho. Que uma nova respiração se levante por dentro, como quem recebe fôlego novo depois de muito tempo debaixo d'água. A fé parece pequena quando a dor permanece. O cansaço desorganiza as certezas e a memória guarda os erros como tatuagens. Mesmo assim, escolhemos crer. Escolhemos crer que a graça ainda encontra caminhos em vales secos, que a misericórdia não chega atrasada, que a bondade não perde o endereço. Pedimos cura para lembranças que não deixam dormir. Pedimos luz para os corredores internos onde tudo parece escuro. Pedimos direção para encruzilhadas que confundem o coração. Alguns carregam o peso da rejeição. Outros trazem feridas de injustiça. Há quem tenha sido acusado sem defesa. Há quem tenha sido trocado sem explicação. Há quem tenha sido esquecido por aqueles que deveriam lembrar. Hoje pedimos restauração da dignidade, realinhamento de passos e fortalecimento do espírito. Que o autor da vida coloque em ordem o que foi bagunçado, junte os cacos que restaram e transforme fragmentos em obra nova. Não pedimos uma fuga da realidade, pedimos presença no meio dela. Não pedimos um atalho que apague o processo, pedimos companhia fiel enquanto atravessamos. Onde houver ansiedade, que nasça serenidade. Onde houver pânico, que surja confiança. Onde houver cinzas, que brote beleza. Que a esperança não seja discurso vazio, mas experiência concreta para quem escuta agora. Que a promessa não seja abstração, mas trilha para pés cansados. Nós também pedimos perdão pelas palavras precipitadas, pelas conclusões injustas, pela mania de prever o pior. Pedimos humildade para recomeçar, coragem para pedir ajuda, sabedoria para aceitar limites, e pedimos gratidão pelas pequenas dádivas. A comida simples que alimenta, o copo de água que refresca, a cama que sustenta o corpo, a janela aberta que deixa a luz entrar. Que a simplicidade devolva sentido às horas e devolva cor aos dias. Há corações que não conseguem explicar por que doem. Há gente que perdeu o gosto pelo que amava. Há gente que trabalha sem ver fruto. Há gente que luta e não percebe avanço. Que desça consolo sobre quem se sente invisível. Que surja uma mão amiga onde só haviam paredes. Que chegue uma palavra certa no segundo certo. Que o silêncio se torne espaço de escuta e não de abandono. Que a noite seja menos longa e o amanhecer encontre essa vida de pé. Pedimos também proteção das rotas internas. Protege a mente de pensamentos de derrota. Protege o corpo de excessos que machucam. Protege relações da frieza e da indiferença. Protege decisões de pressa e de orgulho. E, acima de tudo, protege a identidade. Que ninguém se defina pela ferida, que ninguém se descreva pelo erro, que ninguém se resuma ao momento mais difícil. Toda história é maior do que o capítulo da queda, e o Altíssimo escreve além das páginas rasgadas. Agora,
enquanto a respiração encontra ritmo e a alma encontra lugar, pedimos um gesto de coragem, abrir o coração para aprender com uma história antiga que continua nova. Uma história que começa com preferência familiar e termina com provisão para uma nação. Uma história que atravessa poço, caravanas, correntes, acusações e celas, mas não termina em amargura. Uma história onde o improvável se torna caminho e onde a fidelidade sustenta quando tudo parece ruir. Respire fundo. Vamos dar um passo para dentro dessa narrativa. O objetivo não é ouvir um conto distante, e sim reconhecer movimentos do próprio caminho refletidos nas cenas que veremos. Se houver dor, haverá também direção. Se houver perda, haverá também propósito. Se houver silêncio, haverá também voz. Agora venha comigo para a história de José, aquele que foi rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo e ainda assim preparado para governar. José era jovem quando os sonhos começaram. No campo, entre rebanhos, ele via cenas que não cabiam na idade. Em uma visão, feixes de trigo se inclinavam diante do seu feixe. Em outra, sol, lua e 11 estrelas se curvavam. Compartilhou o que viu, não para se exibir, mas porque quem sonha com verdade não sabe esconder. Os irmãos, que já percebiam nele um lugar de afeto especial no coração do pai, receberam aquilo como afronta. O ciúme, acumulado em silêncios e olhares, virou plano. Um dia, enquanto José buscava por eles a pedido do pai, foi surpreendido. Arrancaram a túnica que simbolizava a preferência, empurraram-no para dentro de uma cisterna e depois decidiram vendê-lo a mercadores que passavam. A cena do poço tem cheiro de terra úmida e som de vazio. Quem cai em buracos assim costuma ouvir apenas a própria respiração e, às vezes, as vozes de quem decidiu o destino lá em cima. José aprendeu cedo que nem todo silêncio é ausência e nem toda queda é o fim. A caminhada continuou longe de casa, com passos forçados e mãos amarradas. A paisagem mudou, a língua ao redor mudou, os hábitos mudaram, mas algo permaneceu dentro dele. A lembrança dos quadros que Deus havia projetado no coração. Enquanto a caravana seguia pelo deserto, ele se acostumou a medir a distância pelo ritmo dos camelos e pelo desenho das constelações. Pensava no pai, nas refeições simples, nos pequenos gestos do cotidiano que pareciam sem valor até o dia em que foram tirados. Pensava também nas palavras ditas pelos irmãos, nas expressões duras, no momento em que a túnica foi puxada como se fosse um troféu. Ainda assim, decidiu não se encher de rancor. Nem sempre temos escolha sobre o que nos acontece, mas sempre podemos escolher quem nos tornamos durante o caminho. Quando chegou ao Egito, tudo era grande. Mercados barulhentos, barcos cortando o Nilo, palácios com colunas altas, estátuas que intimidavam. José foi negociado como objeto, pesado por preço e força, avaliado sem que ninguém perguntasse pelo seu nome completo, pelas histórias que o formaram, pelo carinho do pai que um dia o vestiu com cores. Mesmo reduzido à mercadoria, ele preservou a dignidade que não depende de título. O corpo pode ser acorrentado, a consciência não. Foi parar na casa de um oficial importante. Ali, onde ordens cruzavam corredores e tarefas se repetiam, José escolheu excelência. Não por bajulação, mas por convicção. Observava processos, organizava rotinas, trazia ordem onde havia bagunça, oferecia solução onde outros viam problema. Há um tipo de fidelidade que não depende do aplauso. Ele a praticou. Pouco a pouco, ganhou confiança. Responsabilidades maiores vieram, e com elas, a prova de caráter que não se anuncia com antecedência. A integridade incomoda quem vive de atalho. Uma presença limpa denuncia os esquemas, sem sequer precisar apontar. A casa onde José servia também abrigava armadilhas. Quando a tentação bateu à porta com insistência e ruído, ele escolheu a fuga honesta,
mesmo que isso significasse perder a capa mais uma vez. A decisão reta não livrou do problema imediato. Veio a acusação, veio a prisão, veio o retorno das paredes frias. Contudo, a mesma fidelidade que organizou a casa, organizaria agora a cela. O mesmo senso de propósito que geriu recursos, geriria dores. E quem enxerga assim, não para de crescer, mesmo quando aparentemente desce. Antes de avançarmos, vale guardar algo no coração. O poço não anulou o sonho, a venda não apagou o chamado, a acusação não quebrou a vocação. A história de José não é romance de fuga, é testemunho de presença. Não é conto de sorte, é relato de propósito. Não é sobre um herói perfeito, é sobre um coração alinhado com a vontade divina, mesmo quando tudo diz o contrário. E é por isso que seguimos. Na casa de Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, José encontrou um novo ambiente. Era um lugar de grande responsabilidade, com muitos servos, atividades intensas e olhos atentos em cada detalhe. Logo perceberam que havia nele algo diferente. A organização que trazia, a seriedade em cada tarefa e a paz que carregava nos gestos chamavam atenção. Potifar notou que tudo o que estava sob o cuidado de José prosperava. Por isso, confiou-lhe mais funções, até colocar toda a casa sob seu comando. Era como se cada passo que José dava estivesse sendo observado pelo olhar de Deus. Mesmo em terras estrangeiras, sem o apoio da família, sem a presença de seu pai, ele não se deixou endurecer. Servia com dignidade, como quem entendia que a fidelidade não depende do cenário, mas da essência. O Egito talvez não conhecesse o Deus de Israel, mas através da vida de José, sinais desse Deus tornavam-se visíveis. Entretanto, a integridade nem sempre desperta aplausos. Muitas vezes incomoda, provoca inveja, cria resistência. A esposa de Potifar começou a olhar para José de modo impróprio. Insistiu dia após dia tentando seduzi-lo. Mas José recusava, não apenas por lealdade ao seu senhor terreno, mas porque via naquela proposta uma afronta ao Deus que carregava no coração. Repetia a si mesmo: como cometeria tamanha maldade e pecaria contra o Altíssimo? A cada recusa, a ira da mulher aumentava, até que, em um dia de solidão na casa, ela se aproximou com força, agarrou-o pela roupa e exigiu que se deitasse com ela. José, firme, soltou-se às pressas e correu, deixando a veste em suas mãos. Humilhada, ela transformou a rejeição em mentira. Chamou os servos, gritou, acusou-o de tentar violentá-la. Quando Potifar voltou, ouviu o relato distorcido e, dominado pela fúria, lançou José na prisão. De administrador respeitado, ele se tornou prisioneiro em um instante. Mais uma vez, foi arrancado de um lugar de confiança para um espaço de dor. As grades da prisão eram frias, o chão úmido e a rotina dura. Mas José não perdeu sua essência. Onde estava, continuava a servir. Aos poucos, o carcereiro percebeu que aquele jovem não era comum. Confiou-lhe os cuidados de outros presos, permitindo que organizasse tarefas, cuidasse da ordem e trouxesse paz onde antes havia confusão. Mesmo no cárcere, José carregava dignidade. Não permitiu que a injustiça se transformasse em amargura. Sabia que a mentira havia manchado sua imagem diante dos homens, mas não diante de Deus. O coração ferido encontrou refúgio na esperança. Mais uma vez, parecia que tudo havia acabado. Mas mais uma vez, a mão invisível do Criador estava conduzindo a história para algo maior. Na prisão, cruzou caminhos com 2 oficiais do faraó, o copeiro e o padeiro. Cada um teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. José, atento, ouviu e disse: as interpretações pertencem a Deus, contem-me os sonhos. O padeiro relatou e ouviu um desfecho triste. Seria executado. O copeiro, por sua vez, recebeu uma mensagem de restauração. Em 3 dias voltaria ao serviço do rei. Tudo aconteceu conforme José havia anunciado.
Antes que o copeiro fosse liberto, José pediu: lembre-se de mim quando estiver diante do faraó. Fale de mim, para que eu saia desta prisão injusta. Mas o copeiro, uma vez restituído, esqueceu-se de José. E assim o tempo seguiu. Dias se transformaram em meses, e meses em anos. O esquecimento parecia ter vencido. Ainda assim, José não deixou que a espera destruísse sua fé. Aprendeu a viver o presente, a trabalhar com o que tinha, a confiar em silêncio. Talvez perguntasse a si mesmo quando os sonhos da juventude fariam sentido. Talvez não tivesse respostas imediatas, mas continuava firme, pois no fundo sabia: promessas verdadeiras não expiram, apenas aguardam a hora certa. Quantos já enfrentaram injustiças que mancharam seu nome? Quantos já foram esquecidos por aqueles que prometeram ajuda? O testemunho de José lembra que, mesmo quando os homens mentem e falham, Deus permanece fiel. A prisão não é o fim, é apenas o corredor que leva ao propósito. 2 anos se passaram desde que o copeiro havia saído da prisão e esquecido José. O tempo parecia avançar lentamente, marcado pelo peso da espera. Porém, em uma noite decisiva, o faraó do Egito teve sonhos que perturbavam sua alma. No primeiro, estava junto ao Nilo e viu 7 vacas gordas saírem do rio para pastar entre os juncos. Logo depois, 7 vacas magras de aparência doente surgiram e devoraram as vacas gordas. Em seguida, outro sonho. 7 espigas cheias e bonitas surgiam em uma só haste, mas logo eram engolidas por 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. O faraó despertou inquieto. Chamou magos e sábios, mas ninguém conseguia interpretar o significado. Foi então que o copeiro, tomado pela memória tardia, lembrou-se de José. Disse ao rei: hoje recordo as minhas falhas. Quando estive na prisão, havia conosco um jovem hebreu. Interpretou os sonhos que tivemos e tudo aconteceu como ele havia dito. De imediato, o faraó mandou chamar José. Rapidamente, ele foi retirado da prisão. Barbeou-se, trocou as vestes e foi levado à presença do soberano. O contraste era impressionante. De prisioneiro esquecido, agora se apresentava diante do homem mais poderoso da terra. O faraó contou os sonhos e pediu sua interpretação. José respondeu com humildade: não está em mim. Deus dará ao faraó uma resposta de paz. Assim, explicou que as 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representavam 7 anos de abundância. Já as 7 vacas magras e as espigas mirradas simbolizavam 7 anos de fome devastadora. A mensagem era clara. O Egito teria fartura, mas em seguida enfrentaria a escassez. Não apenas interpretou, mas também aconselhou. Escolha o faraó um homem sábio e prudente e o ponha sobre a terra do Egito. Nomeie supervisores para recolher a 5ª parte da colheita nos anos de abundância e a armazene. Assim, haverá provisão nos anos de fome e a terra não perecerá. As palavras tocaram o coração do faraó e de seus conselheiros. Quem poderia ser mais adequado do que aquele que trazia sabedoria divina? Diante de todos, o faraó declarou: visto que Deus te fez saber tudo isto, não há ninguém tão prudente e sábio como tu. Serás sobre a minha casa, e por tua palavra governará todo o meu povo. Somente no trono serei maior do que tu. E assim, José foi exaltado. Recebeu o anel-selo do faraó, roupas de linho fino e uma corrente de ouro ao pescoço. Subiu na carruagem real, sendo proclamado como governador sobre toda a terra do Egito. De escravo e prisioneiro, tornou-se príncipe e administrador. Aquele que fora rejeitado por seus irmãos, agora se tornava a chave para a sobrevivência de nações inteiras. Durante os 7 anos de fartura, José organizou celeiros em todas as cidades. Recolheu parte das colheitas e armazenou em abundância, a ponto de ser impossível calcular. Quando os anos de fome chegaram, o povo clamava ao faraó e ele dizia:
Ide a José, o que ele vos disser, fazei. A sabedoria que outrora parecia apenas sonho, agora sustentava multidões. O Egito tornou-se centro de provisão. Gente de todas as terras vinha em busca de alimento. E José, sentado em posição de honra, via como cada dor passada, cada poço, cada injustiça e cada prisão eram degraus necessários para aquele momento. Quantos já duvidaram dos próprios sonhos? Quantos pensaram que a promessa tinha morrido com as feridas do caminho? A vida de José nos ensina que não há cadeia capaz de aprisionar o propósito. O tempo pode parecer esquecimento, mas na verdade é preparo. No momento certo, Deus abre portas que ninguém consegue fechar e coloca diante dos poderosos aqueles que foram fiéis no secreto. A fome se espalhou não apenas pelo Egito, mas por todas as terras ao redor. Cidades inteiras sentiam a escassez. Nos campos de Canaã, Jacó ouviu notícias de que havia mantimento no Egito. Reuniu seus filhos e disse: "Por que estão aí olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há trigo no Egito. Vão e comprem para que não morramos de fome." Os irmãos de José partiram, levando prata para adquirir alimento. Ao chegarem, foram conduzidos diante do governador. Não sabiam que aquele homem de trajes nobres, sentado em posição de honra, era o irmão que haviam vendido anos atrás. Quando o viram, prostraram-se diante dele, curvando o rosto ao chão. E ali, diante dos olhos de José, os antigos sonhos ganharam vida. Aquilo que parecia distante se cumpria no presente. José os reconheceu imediatamente, mas escondeu sua identidade. Falou com dureza, acusando-os de serem espiões. Eles tentaram explicar que eram 12 irmãos, filhos de um mesmo homem em Canaã, e que o mais novo estava com o pai, enquanto um já não existia. José, para testar a sinceridade deles, manteve Simeão preso e exigiu que trouxessem o irmão mais novo, Benjamim. O coração de José se apertou ao ouvir aquelas vozes novamente. Em seu íntimo, lutava contra as lembranças do poço, da venda, das lágrimas da juventude. Mas também percebia algo maior acontecendo. Não era apenas vingança ou justiça, era a providência conduzindo um reencontro. De volta a Canaã, os irmãos relataram tudo a Jacó, que resistiu em deixar Benjamim partir. Mas a fome era severa e não havia escolha. Com pesar, o pai permitiu. Quando os irmãos retornaram ao Egito, trazendo Benjamim, José os recebeu. Preparou um banquete, surpreendendo-os com honra. Viu o irmão mais novo e mal conseguiu conter as lágrimas. Retirou-se para chorar em segredo, lavou o rosto e voltou, mantendo ainda o disfarce. Quis testá-los mais uma vez, colocando sua taça de prata no saco de Benjamim e depois acusando-o de roubo. Os irmãos, desesperados, se ofereceram como servos, mas Judá se colocou à frente e disse: "Deixa-me ficar em lugar do rapaz. Não posso voltar e ver o mal que cairia sobre meu pai." Aquela atitude revelou mudança. O mesmo grupo que antes havia vendido um irmão, agora estava disposto a se sacrificar para proteger o mais novo. Diante disso, José não conseguiu mais se conter. Mandou retirar todos os servos e, sozinho com os irmãos, chorou tão alto que até os egípcios ouviram. Disse: "Eu sou José, o irmão de vocês, a quem venderam ao Egito." Os irmãos ficaram espantados, tomados pelo medo de vingança, mas José os consolou. "Não se aflijam, nem se condenem pelo que fizeram. Foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vocês." O perdão, que parecia impossível, se tornou real. A ferida do passado foi coberta pela revelação da providência divina. José abraçou cada um, chorou com eles e enviou provisões para Jacó. O pai, ao saber que o filho estava vivo, quase desmaiou de emoção, mas logo recuperou forças e decidiu descer ao Egito com toda a família. Assim, os sonhos da juventude se cumpriram. Não como fruto de orgulho, mas como parte de um plano que transformou traição em redenção. O poço,
A escravidão e a prisão foram etapas de um propósito maior: salvar vidas em tempos de fome. Quantos também já carregaram dores causadas por pessoas próximas? Quantos se perguntam se um dia conseguirão perdoar? A história de José nos mostra que o perdão não apaga o passado, mas ressignifica. Quando o coração se abre para o que Deus faz, até as feridas se tornam instrumentos de cura. Jacó partiu para o Egito, acompanhado de seus filhos, netos, rebanhos e toda a casa. A caravana atravessava caminhos longos e o coração do patriarca batia acelerado. O filho que ele acreditava ter perdido agora estava vivo e governava uma nação. Era difícil imaginar a cena, mas a esperança mantinha os passos firmes. Quando se aproximaram, José preparou sua carruagem e correu para encontrar o pai. Ao vê-lo, lançou-se em seus braços e chorou longamente. Anos de distância, saudade e dor se dissolveram naquele abraço. Jacó, emocionado, disse: "Agora posso morrer, pois vi o teu rosto e sei que ainda vives." José apresentou sua família ao faraó, que os acolheu e ofereceu a terra de Gósen, fértil e adequada para pastoreio. Ali se estabeleceram, prosperando em meio à crise. O que antes era escassez se transformou em refúgio. Aquele que fora rejeitado e vendido agora se tornava instrumento de provisão para sua casa. Com o tempo, Jacó envelheceu e sentiu que seus dias estavam chegando ao fim. Reuniu os filhos, abençoou cada um e deixou palavras que atravessariam gerações. Depois, partiu em paz, e seus restos foram levados de volta a Canaã, como ele havia pedido. José, com lágrimas, honrou a memória do pai, cumprindo o último desejo daquele que tanto amara. Após o luto, os irmãos temeram novamente. Pensaram que, com a morte de Jacó, José poderia vingar-se. Enviaram-lhe mensagens, lembrando das palavras do pai para que fossem perdoados. Mas José respondeu com mansidão: "Não tenham medo, estou eu no lugar de Deus. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para salvar muitas vidas." Essas palavras selaram o ciclo. O perdão não era apenas promessa, era prática constante. José sustentou a família, cuidou dos sobrinhos e viveu muitos anos vendo a descendência crescer. O menino sonhador do passado havia se tornado homem maduro, e o que parecia tragédia foi convertido em testemunho de providência. A vida de José não é apenas memória de um personagem antigo. É lembrete de que nenhuma ferida é definitiva quando há propósito. É anúncio de que traições podem ser curadas, injustiças podem ser transformadas e sonhos, ainda que tardem, podem se cumprir de maneira muito maior do que imaginamos. E quando a fé vacila, a história de José lembra que o poço não é o fim, a prisão não é a sentença final, a dor não é a última palavra. Há um Deus que escreve além das páginas que os homens rasgam. Que esta mensagem se torne oração. Deus amado, que o exemplo de José nos ensine a perseverar mesmo quando tudo parece perdido. Que possamos aprender a perdoar, como ele perdoou, e confiar que cada detalhe da nossa história pode ser transformado em instrumento de vida. Que nossos sonhos, alinhados contigo, se cumpram no tempo certo. Amém.